o amor, aquilo que move o mundo e nos faz suspirar? Será mesmo, Ana? Será mesmo? Para Lacan, só o amor permite ao gozo acesso ao desejo profundo. E isso nos traz uma série de reflexões que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, sobre o amor, acesso ao gozo, o que é esse gozo, né? Eu sou Renata Tavares, jornalista e psicóloga, e é com muito amor e gozo que começo hoje o podcast O que é uma mulher, ao lado da Ana Bispo, também jornalista e psicóloga, com a nossa convidada especial, psicóloga e psicanalista, Natália Stefani. Bem-vinda, Natália. Seja muito bem-vinda. Estamos obrigada. Muito felizes de te receber aqui hoje. Eu que tô feliz pelo convite, por reencontrar a Renata, conhecer a Ana. Sim. Tô muito feliz de estar aqui, meninas. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você por ter aceitado. E hoje o tema é amor. Para psicanálise, para psicologia. Conta aí pra gente, afinal, Nath, o que é o amor? Pergunta difícil, hein, de responder. Mas a gente pode começar pensando que o amor não é universal, né? Uhum. Então, uma resposta exata do que é o amor não existe. Primeiro, a gente pode pensar que o amor é atravessado pela cultura. Acho que isso é um ponto muito importante pra gente começar aqui o nosso papo, né? E o amor fala também de um tempo, né? Então, o que é o amor nesse momento que a gente vive hoje? Então, a gente pode partir daí pra gente ir tateando esse assunto que parece ser tão bonito, mas também tem muitos espinhos, tem muitas questões aí que vão aparecendo, porque o amor também provoca sofrimento, né? Que é uma coisa que parece que não acontece, mas acontece e muito. É o que eu costumo ouvir bastante no consultório. E é muito complexo, né, Natália, a gente falar desse sofrimento, porque, inclusive, a gente teve um boom, né, de conteúdo sobre relacionamento tóxico, sobre, enfim, pessoas, sei lá, narcisistas. Eu sempre recebo, né, muito conteúdo que fala sobre isso. E é importante, né, a gente falar que não é esse sofrimento, né? E que até esse, né, sofrimento, ele precisa ser problematizado, né? Não, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, né? Porque é um tema, eu acho que extremamente complexo, né? Mas, enfim, falar sobre o sofrimento do amor não é falar sobre um adoecimento, né? Quando você entra numa relação. E até quando a gente fala de um adoecimento, né? Que adoecimento é esse, né? O sofrimento que o amor provoca, eu penso que tem relação com aquilo que eu quero do outro. Então, quando eu estou numa relação, o que eu preciso sustentar junto a esse outro, o que eu quero do outro e o que o outro quer de mim, né? Então, se relacionar dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas não se relacionar também dá trabalho, assim. Então, escolha o seu difícil, né? Escolha a sua batalha. Não tem uma saída, assim, exatamente, que não vai ter sofrimento. Vai SOS. E esse sofrimento a gente fala, né? Às vezes do que o outro faz, da forma como o outro faz, não é da forma como a gente gostaria que fosse. Seria mais ou menos isso, assim, essa... Porque o que eu percebo muito é a dificuldade que a gente tem tido de lidar com a diferença. Então, eu amo o outro até o momento que ele corresponde às minhas expectativas. E aí vai tudo muito bem, estamos felizes, nos amamos. A partir do momento que aparece a diferença do outro, aí a coisa complica. Então, para sustentar essa relação, vai precisar ter trabalho. Então, vai precisar de um jogo de cintura, hora um vai ter que ceder, hora o outro vai ter que ceder, né? Então, é aí que começa a complicar. Mas a gente tá falando também desse amor, até agora, num recorte romântico, né? Sim. E aí tem outros tipos de amores, aí a gente pode entrar um pouco no amor aí da mamãe e do bebê, por exemplo, né? Um amor fraterno, enfim, tem vários tipos de amores, de amizades, né? Enfim, acho que você pode falar também um pouco sobre isso, né, Renata? Da questão da maternidade, desse amor que eu imagino que deve ser dilacerante, assim, na maternidade, né? É inexplicável. Avassalador. Não existem palavras, assim, nada do que você vai falar vai explicar o que você sente. Eu nem me atrevo a falar nada. Não explica, não se explica, não consegue. É assim, é como se
faltasse um pedaço quando a pessoa tivesse, sabe assim, tipo, tá faltando um braço, tá faltando... É uma saudade, é um amor, a hora que você tá perto, você não quer saber de mais nada. E é isso, assim, não é romântico, entenda, isso não é romântico, mas é um amor que, se a pessoa tá doente, você fala, meu Deus... Não morra, por favor. E aí é nesse sentido que eu penso o sofrimento também, né? Porque aí a gente acaba tendo que lidar com a nossa impotência diante do outro. Então, diante desse afeto que é, né, gigantesco aí que você tá dizendo, que não tem nem palavras pra explicar, então como é que fica quando o outro adoece, quando o outro some, né? Quando o outro vai embora. Então, provoca bastante sofrimento. É um sofrimento de realmente, é a onipotência. E aí que, né, nesse lugar, né, de mãe, que você descobre o quanto você não tem controle de nada. O quanto o controle sempre foi uma ilusão. E nas relações também é assim. Nas relações também. Porque quando se começa uma parceria amorosa, a gente vai supondo que, assim... antes de um momento de uma intimidade, quando a relação está começando mesmo, né? A gente vai supondo que tem algo que eu possa fazer que vai garantir, aqui bem entre aspas, né? Vai garantir que o outro fique. Então, se eu me comportar de tal forma, se eu falar de tal jeito, se eu falar a coisa certa, isso é uma coisa muito frequente em consultório, assim. Sim. Essa preocupação em não quebrar a imagem que a gente supõe que o outro tem da gente, né? Então, começa-se uma relação assim, nesse sentido de que eu vou me moldando aos olhos do outro, né? Até que chega um momento que não dá pra sustentar isso vai cair em algum momento, espera-se que caia em algum momento, e aí pode-se de fato começar uma relação. Que o outro vai me suportar mesmo se eu falhar. O outro não vai embora. É quando a gente tem o narcisismo furado, né? Que o amor acontece. Se eu não me engano, a Ana Sui que fala isso. Sim. E aí é uma questão muito narcísica, né? Total. Sim. Para quem tá ouvindo, a gente pode explicar de uma forma mais técnica, menos senso comum, o que é o narcísico, o que é o narcisismo, assim. Porque hoje todo mundo tem uma mãe narcísica, né? Assim. Sim, é verdade. Todo mundo tem uma mãe, um namorado. Né? Eu sou assim porque a minha mãe é narcisista. Não, e o engraçado é que é o outro que é narcisista, né? Nunca sou eu. Sempre. É o outro que é narcisista, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que esse narcisismo, né? Vamos tentar colocar aqui de uma maneira mais prática, né? É essa imagem que a gente inventa de nós mesmos. E geralmente é uma imagem muito impecável, né? Em que eu vou dar conta, eu posso. E a gente vai tentando levar essa imagem, mas ela cai. Como você estava dizendo do controle, né? Não tem como manter isso o tempo todo diante do outro, né? Nem diante de nós mesmos. Então, esse narcisismo é algo... É quase uma batalha que você já perdeu, assim, né? Mas ele é muito importante. Pensando já agora numa questão talvez um pouco mais teórica, ele é importante na nossa constituição psíquica, né? É preciso um investimento nesse narcisismo, enfim, para que a gente possa se constituir enquanto sujeito. Isso aí já é uma outra história, uma outra conversa. Mas nas relações, esse narcisismo sempre vai estar à prova. Né? E aí, mais uma vez, sofrimento, angústia e por aí vai. E aí agora a gente traz um pouquinho mais para essa geração de agora, né? Uma pesquisa que saiu que existe um apagão sexual nos últimos anos, que os jovens se relacionam cada vez menos amorosamente, né? E sexualmente falando? Sexualmente, estão se casando menos, estão tendo menos relacionamento, cada vez mais volátil esses relacionamentos, né? Assim, tipo, vou ali, marco o aplicativo e volto, sabe? Assim, uma coisa muito mais, muito menos profunda do que o que a gente viveu, né, até, sei lá, uns 10 anos atrás. Aí é interessante essa questão, porque é um tipo de relação. Isso também é se relacionar, né? Sem profundidade, talvez de uma maneira superficial, mas é uma maneira de estar com o outro sem que ocorra riscos. Né? Então vamos jogar aqui, mas eu não quero perder.
Sem que ocorra riscos, inclusive, de ter esse narcisismo furado, Exatamente. Né? De ser isso que tá em jogo. também, é isso que tá em jogo, É né? a imagem que eu quero sustentar, né? Exatamente. Então, se eu tenho ali uma relação superficial, aí eu posso entrar na cena e sair da cena impecável, com essa minha imagem impecável, né? Agora, se eu vou ficar, aí a coisa complica, né? Então, eu acho que faz parte disso que a gente tá vivendo hoje, de uma questão bem contemporânea mesmo, da imagem, né? Olha o que é as redes sociais, por exemplo, o Instagram. Então, é tudo impecável, né? É uma imagem muito editada, muito bonita, né? E aí, como a gente quer... como se fosse possível a gente sustentar isso o tempo todo na nossa vida. Não é possível. Uma das maneiras de tentar sustentar isso é mantendo essas relações dessa forma. Que não é relação, porque relação tem a ver com troca. E eu acho que muitas coisas hoje em dia sustentam isso, no sentido de, por exemplo, sei lá, um Tinder, né, da vida. Ai, cansei de um, eu vou lá buscar outro. E eu acho que sempre existiu, né, um pouco dessa coisa de você buscar a imagem do outro, né? Você olha e você se interessa, talvez, né? Mas no Tinder, no Instagram, essas coisas estão mais potentes, né? Assim, acho que foi o que você falou, né? Que ali é uma versão editada, né? E não é uma versão real no sentido de, tipo assim, errante, assim, né? Fora das redes sociais, se você conhece uma pessoa, por mais que ela te interesse pela beleza exterior, ela tá ali, né? Vivendo. Ela vai gaguejar, ela vai... enfim, ela não vai tem esses aparecer filtros. uma pessoa, né? Vai aparecer uma pessoa, não algo muito armado, né? Agora, em relação aos perfis aos aplicativos de relacionamento, eu acho que tem uma outra coisa aí também que é bem curioso da gente pensar, que é o risco de perder. Por quê? O que acontece? Nesses aplicativos, a gente está sempre em busca do melhor. Então, eu quero, dentro dessa vastidão de possibilidades, eu quero encontrar o melhor. Quando eu me conecto com alguém, eu dou match, né, com alguém, eu faço uma certa escolha por essa pessoa, mas tem várias outras possibilidades. Então, é sempre essa busca pelo melhor, e aí a gente pode perder, né, a outra pessoa que poderia ser também interessante, que a gente poderia estar se relacionando. Então, fica uma coisa desenfreada, que não tem fim e que também, mais uma vez, produz angústia. Porque quando a gente escolhe um, a gente perde outro, né? E a gente precisa lidar com as consequências disso. E ninguém tá querendo perder nada. Né? Tá todo mundo querendo ganhar o tempo todo. No jogo da vida, ninguém quer ficar por baixo ou alguma coisa assim. Falando dessa questão do narcisismo ainda, a partir do momento que a gente entra no relacionamento, a gente está sempre buscando, assim, eu diria que é uma versão nossa, mas assim, uma confirmação, né, de quem nós somos. A gente busca no olhar do outro. É como se fosse um espelho. Então, eu olho para esse par romântico, né, esse parceiro, essa parceira amorosa, e aí eu vou me identificar com aquilo que é meu, que tá no outro. Lá nos aplicativos de relacionamento, isso já fica bem de cara logo de começo, né? Porque eu preciso fazer uma breve descrição minha, e aí eu vou me conectar com uma outra pessoa que tem... E aí é super interessante, porque essa descrição, eu vou colocar o meu melhor, tudo que eu me orgulho, então a minha formação, meu trabalho, né? As minhas viagens, as minhas fotos de viagem. Político. Isso, tudo isso. E aí eu vou encontrar uma outra pessoa que vai ter colocado as mesmas coisas. E aí começa-se uma identificação. Então a gente gosta das mesmas músicas, a gente assistiu os mesmos filmes. Então, olha só, é uma via bem identificatória mesmo. E aí o que acontece? Quando existe uma relação, a diferença vai começar a aparecer. O aplicativo faz esse filtro, né? Que na vida vai desfiltrar. Exatamente. O dia a dia que vai mostrar, né? Exatamente. E é isso que é o difícil de sustentar na vida, né? Para algumas pessoas com mais dificuldades, outras com menos dificuldades, né? Mas é isso que é viver, né? De fato. Essa é a vida. Se relacionar não é fácil. Mas as pessoas querem algo rápido, né? E querem que a pessoa seja
aquele modelo que ela idealizou. Ela idealizou. E aí, por isso que num processo de análise, isso vai se desmontando. Porque o que é esse ideal? É o seu ideal, né? É o seu ideal. Então, aqui a gente tá falando de maneira muito geral, mas no consultório a gente vai ouvir da singularidade de cada um. O que é esse ideal? Porque o que serve pra você não serve pra ela, né? E aí, no consultório, isso começa... Ainda bem, né? Ainda bem. Todo mundo queria a mesma pessoa. Todo mundo ia querer as mesmas coisas, né? E ainda bem que isso não acontece. Então, na clínica, isso pode ir caindo, assim. Aí, isso dá trabalho também, né? Lá no consultório. Quando o paciente vai se deparando com essas questões. E aí, poxa, esse ideal... Talvez ele não me serve mais. O que eu vou fazer com esse ideal agora? Talvez não era isso que eu queria. Ou não era isso. Ou às vezes não. Eu alcancei, idealizei tanto que a hora que eu tive não é o que eu quero. Aí já é uma questão da falta, né? Aí já essa história também dá pano pra manga. Dá muito, né? Dá. Mas essa questão do ideal também tem o que idealizaram para mim, né? Então, nem é exatamente algo que é do meu desejo, às vezes, né? Mas qual parceria amorosa que esperam que eu tenha? Então, isso vai aparecendo assim, muito amarrado a um ideal familiar, sabe? Assim? E aí, lá no consultório, a gente começa a fazer uma separação. O que é eu, o que é o outro. Aí é bem interessante quando o sujeito topa, quando ele vai se deparando com isso, ele vai consentindo com isso, porque aí ele pode fazer algum tipo de trabalho, sabe? Mas que também é um processo bem difícil, porque a pessoa... A gente até estava falando um pouco mais cedo sobre isso, né? Do quanto ela... leva pra... esse aqui é da minha mãe. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim... Até onde a pessoa está disposta a separar, né? O que é dela, o que veio através do outro. E o que dá... É possível, né? Que seja separado, né? Porque a gente é mesmo, né? Um pouco da nossa mãe. É o outro, né? A gente é o outro também, A gente é o meio, né? Tá tudo misturado, né? Mas aí, acho que num processo de análise, o intuito é que em algum momento esse sujeito possa se responsabilizar por essas questões, né? Por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele tá buscando. Então, por mais que tenha alguma coisa que é do outro e tudo mais, ele vai fazer esse movimento de separação, espera-se, né? Que isso possa acontecer em algum momento. Esse movimento de separação e que ele possa se responsabilizar por aquilo que é dele, que ele possa bancar mesmo, né? O seu desejo, o que ele busca no outro. Eu brinco com as minhas amigas às vezes de que é a hora que a gente sai da coitadolândia, né, na análise. Tipo assim, a gente se colocou lá e a minha mãe me colocou aqui. E agora, pra eu fazer alguma coisa com a minha vida, eu tenho que sair de lá. Tipo, eu que vou ter que resolver essa história? Não vai dar pra culpar a mamãe e o papai pra sempre. Não vai dar pra minha mãe resolver pra mim. Não vai dar. Exatamente. Natália. Segura essa bucha aí, mãe. Natália... e a gente estava falando, né, das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, das redes sociais, desse filtro, né, que é possível a gente fazer. Mas assim, até na vida real, assim, tipo, beleza, encontrou um relacionamento. Existe alguma explicação, assim, que... existe alguma coisa que explique o fato da gente se conectar muito com algumas pessoas e... da gente simplesmente não conseguir criar intimidade, enfim, criar um laço mesmo com outras? Olha, não vou saber te responder se tem uma explicação teórica mais elaborada assim nesse momento, mas eu acho que tem a ver com até que ponto a gente consegue permitir a entrada do outro e permitir que caia esse eu, que era esse eu que a gente estava falando agora há pouco, né? Esse eu muito montado. Então, para se criar uma conexão mais profunda com alguém, é preciso suportar alguma coisa do outro e é preciso que o outro suporte alguma coisa, o feio, né, o indesejável. É assim que se faz relação, né? Mas para isso acontecer, para chegar nesse momento, nessa experiência de relação, de encontro, a gente pode pensar aí que isso seria um encontro com o outro, né? É preciso arriscar. Porque quando eu dou esse passo,
na direção do outro, o que tá em jogo é, será que ele fica ou ele vai embora? Se o outro fica, tudo bem, essa relação vai ganhando confiança, segurança, e aí tudo bem que eu fique doente, o outro vai cuidar de mim, todo maltratado, todo cai, sabe? Alguma coisa nesse sentido, e isso vai dando segurança para essa relação, a gente vai se sentindo mais confiante, isso vai ficando mais sólido, embora sempre tenha o medo de que tem um resto de que o outro pode ir embora. Essa garantia a gente nunca tem. E é isso que angustia, né? É sempre um risco. É isso que angustia, porque totalmente certeza de que o outro vai ficar, a gente não tem com ninguém. Nenhuma pessoa, nem com familiar, né? Tem-se uma romantização aí da relação, por exemplo, materna, né? Que a mãe é aquela que não abandona nunca, né? Aquela que, né? Uma coisa... Tá sempre ali por perto. Tá sempre ali, uma coisa... sagrada, né? Em relação à figura materna, por exemplo. E mesmo assim tá em risco essa relação, né? O que a gente mais escuta no consultório, inclusive, são relações conflituosas com a mãe, por exemplo. Mas na relação amorosa, para se chegar nessa conexão mais profunda, num grau de intimidade, assim, mais próximo, né? É preciso ter essa confiança, assim, e para ter essa confiança é preciso arriscar. Né? Em algum momento, alguém vai ter que dar esse passo, assim, de... eu vou... E é interessante, eu tô pensando aqui agora nesse passo, mas esse passo também pode não ser calculado, sabe? Uma coisa inconsciente que escapa. Pode ser algo muito mais ali no inconsciente, desejo, né? Mesmo, o desejo inconsciente. Sim, que aí vai escapar, né? E aí o outro, diante disso, que escapou fica, topa, ele fala, não, ok, tudo bem, que você não é aquilo tudo que você me vendeu, mas mesmo assim eu vou ficar. Mas eu vou ficar. E aí pode se construir uma relação profunda, com conexão. Parece que é uma aposta na gente mesmo, assim, né? De, sei lá, se der errado, eu vou estar aqui comigo, né? De alguma forma eu vou sustentar isso aí, né? E pra fazer essa aposta na gente mesmo... Aí é complicado, porque tem umas partes nossas, né? Aqui estou entre psicólogas e psicanalistas, dá pra brincar um pouco com isso. Mas tem uma parte nossa que a gente não quer ver. Então, como é que a gente vai apostar em nós mesmos se tem uma partezinha nossa, que é aquele outro, né? O desconhecido que habita em nós mesmos, que a gente não quer lidar. Então, é se apropriar disso também, né? Se responsabilizar também por isso. E aí, sim, o outro pode ficar aqui nessa relação. Eu consigo sustentar a relação com o outro, porque eu sustentei essa relação com esse outro que existe em mim, né? Exatamente, com esse outro que existe em mim. É bonito isso, né? É muito lindo. Eu vi super poético isso, inclusive. Mas é angustiante também, né? Total. Porque... Olha só, o medo que a gente tem do desconhecido, né? Do futuro, da não garantia. E aí pensar que existe um outro desconhecido em mim, angústia. Poxa. Eu fico imaginando quando Freud lançou as obras dele, né? Que ele falava desse outro, assim, uma sociedade, né, muito diferente da de hoje. Se hoje já é estranho, né, a gente falar disso, eu fico muito brisando, assim, né? Imagina naquela época você falar que existe uma outra pessoa pensando, uma outra pessoa, né? Enfim, uma outra pessoa pensando na sua própria cabeça, né? Isso deve ter sido muito. Tipo... e muito à frente, né? Do tempo dele, assim. Porque ele descobre essa divisão do sujeito. Então, o sujeito, nós, seres humanos, somos sujeitos divididos entre o consciente e o inconsciente. E que esse inconsciente é o que vai controlar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, né? Olha que loucura isso. E as pulsões também. E as pulsões. Exatamente. Então, o amor, então, é inconsciente. Será que o amor é inconsciente? Será, Ana? Eu chutaria que o amor, ele passa pelo desejo, né? De alguma forma. Então, eu acho que as escolhas assim que a gente faz na vida, né, de maneira geral, elas passam pelo inconsciente, né? Por mais que a gente sustente ali na consciência, né? É assim, gente, um chute. Tô aqui pensando com os meus botões. Eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando, Ana.
de passar por esse desejo inconsciente, né? Porque é aquela coisa de quando a gente ama alguém, a gente nunca consegue dizer exatamente o que a gente ama no outro. Uhum. Por que você gosta dessa pessoa? Uhum. Porque a gente pode pensar nas características, né? Porque é inteligente, é bonito, é isso, é aquilo. Mas o que faz você continuar, persistir numa relação, você ceder numa relação, né? Você planejar coisas, né? Enfim, apostar na relação. Exatamente. E você se abrir, né? Pra mostrar, né? Essa parte que até você não quer ver de você. E ali na intimidade você, enfim, abre, né, pro outro. E aí a gente tava falando desse outro que nos habita. Quando a gente tá numa relação amorosa, a gente tá lidando com o outro que habita o outro também. Ou seja, monogamia realmente não existe, porque são 4. Invariavelmente. É um relacionamento a 4. São 4, no mínimo 4. Já saiba disso. No mínimo 4. Entrou numa relação, você já sabe que você está lidando com você, com o seu inconsciente, com o outro e o outro do outro. Exatamente, o outro do outro. Muito bom. Ô, Nath, quando a gente fala de amor, né? Já falou aí sobre algumas questões, o amor fraterno, o amor romântico, né? Nas questões raciais também há uma grande diferença desse amor, o amor preto, o amor branco preto. Existe essa diferença? Olha, eu não sei se tem uma diferença desse sentimento. Tem, né? Voltando lá pro começo da nossa conversa, no sentido de que o amor é singular para cada um. Então, nesse sentido, tem. E aí não é exatamente por uma questão racial, mas é porque vai de cada um mesmo. Mas quando se trata de uma relação racial, por exemplo, interracial, né? Eu acho que tem muita coisa em jogo. A gente ouve muito falar na internet, por exemplo, sobre a questão da solidão da mulher negra, né? É algo que tá aí, né, circulando na internet e tudo mais. E o que isso vai dizendo pra nós, né? Vai dizendo que em algumas relações, pegando essa questão da solidão da mulher negra, em algumas relações há sujeitos, há corpos que não são vistos, que não são escolhidos para o amor. Isso é muito sério. Há corpos que são objetos de desejos sexuais e apenas sexuais. Então, eu posso manter uma relação sexual, por exemplo, pensando na mulher negra, né? Que em muitos casos tem o seu corpo objetificado, totalmente sexualizado, né? E é um corpo visto só para esse fim. Então, não é um corpo que merece cuidado, que merece ser reconhecido em sua existência. Então, tem essas problemáticas, sabe, nas relações. E aí, mais uma vez, cada um vai precisar dizer disso, de qual lugar tá falando, da sua história, né? Então, nesse caso também, uma análise tem grande utilidade nesse sentido, né? Para que a pessoa possa escrever essa narrativa e dizer desse lugar da solidão, né? Que é comum a algumas pessoas. Então, tem essas especificidades, sim. Aqui no Brasil isso fica meio que escancarado, assim, né? Sim. Deus me livre de criticar o carnaval, mas a gente vê, né? Assim, existe, né? Turismo sexual nessas épocas. E geralmente o alvo, assim, né? São as mulheres negras e pobres, né? Sim. A Lélia Gonzalez, que é uma escritora, ela é historiadora, ela tem um trabalho muito interessante para essa temática racial. É uma autora que eu gosto muito, assim. Ela vai dizer que no carnaval, o carnaval ele é ambivalente para a mulher negra. Porque é nesse momento que ela ganha um destaque, então ela é a rainha do enredo, né? A rainha do samba, enfim. Ela recebe esse destaque, mas qual que é o olhar que ela recebe, né? É esse olhar sexualizado. É quase inumano. Sabe? São corpos que não têm direito a receber um afeto que pode ser endereçado a outras pessoas. O afeto, eu acho que uma posição também de intelectualizada, né? Sim. É sempre essa mulher, é o corpo, né, dessa mulher, né? É sempre o objeto, né? É o objeto de satisfação do outro. De satisfação do outro, isso. Isso, de satisfação, né? Então, mas é uma satisfação que
entra nesse lugar do uso, assim, né? Eu utilizo desse corpo, mas não reconheço esse corpo enquanto um sujeito que também tem desejo, né? Que também pode se colocar numa relação. Não tem isso. Que também tem casos. identificação, que também tem os seus sonhos, as suas vontades ali, né? De alguma maneira, não são respeitados nesse momento. Exatamente, infelizmente. Sim. E aqui no Brasil isso fica escancarado mesmo, assim, nas relações, né? E essa temática da solidão da mulher negra, eu acho que vai falando dessas repetições, essas histórias, assim, são pontos em comum, sabe? Eu lembrei da foto que tiraram das esposas, namoradas dos jogadores da seleção há pouco tempo. Só tem mulher branca lá, né? E eles todos são de famílias, ou a grande maioria, né? São de famílias pretas, né? É isso, né? Pra essa escolha desse reconhecimento, elas não fazem parte, né? O lugar delas é em outro lugar. Então, esses discursos incomuns entre essas mulheres, essas repetições, vai dizendo de um lugar muito parecido entre elas, né? E a gente escuta bastante isso no consultório também, quando você tem essa escuta um pouco mais afinada para isso vai aparecendo no consultório de um lugar de muita solidão, de muita angústia, né? Sofrimento nesse sentido mesmo, de não ser escolhida. Isso tem consequências, assim. Porque as consequências na autoestima, enfim, várias consequências mesmo, né? Na maneira como eu posso entrar com o meu desejo. É uma temática bem forte, assim, e me toca mesmo. Algo, não estudei, não me aprofundei, mas é uma temática que realmente me chama bastante atenção por isso. Então, assim, eu sou fanática em reality show, principalmente de relacionamento, de casamento às cegas, adoro. Embora eu não acredite em nada do que tá ali. Eu nunca assisti, você acredita? É interessante, assim, sabe? Mas essa temática que você disse sobre não ser escolhida é muito clara. Nos realities. E fica muito claro quando leva ali pra essa análise, né, para esse olhar, quando você fica com esse olhar mais apurado, a escuta mais afinada, você percebe as nuances ali dos relacionamentos, né? As diferenças do relacionamento entre pessoas interraciais, principalmente quando a mulher é preta, é diferente. É muito diferente quando você vê ali nos realities. E eu adoro assistir, porque pra mim é uma válvula de escape mesmo. É como se eu estivesse desligando meu cérebro. E fala um pouco, vendo palhaçada ali, e fala um pouco da sociedade, assim, também. Dá pra fazer um recorte, assim, né? Social também, né? Em alguns casos. Sim, bastante. Sim. E é interessante a gente pensar nisso, né? Enquanto psicólogos, enquanto educadores da saúde mental também, né? O que a gente pode fazer para contribuir? Renata, isso é uma coisa que eu me interesso muito, porque eu faço quase um chamamento assim mesmo para isso. Porque quando se trata de Brasil, vocês vão perceber isso assim ao longo da carreira de vocês aí como psicólogas. A clínica ela tá recheada de discursos assim, né? Então, se você não tiver essa escuta, se você não tiver essas percepções, né, não tiver esse conhecimento, não tiver esse interesse também nessas temáticas, você vai deixar de ouvir muita coisa. E esse não ouvir causa violência, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso quando a gente está diante de alguns sujeitos que vêm trazendo essas questões, porque como que a gente vai fazer um manejo disso no consultório, né? Será que a gente vai tomar para uma coisa de isso é uma paranoia, né? Já ouvi algumas situações assim de uma pessoa negra em consultório dizendo, por exemplo, que se sente perseguida, né? Quando ela entra em mercados, em lojas, enfim. E aí o analista diz, isso é paranoia, você precisa procurar um psiquiatra. Meu Deus. Então, tem isso, assim, que a gente precisa estar muito atento para não cometer essas violências contra uma pessoa que está buscando ajuda, né? Sim. Então,
É isso. E uma ajuda qualificada, né? Graças a Deus, porque tem gente que vai procurar, sei lá, no pastor da igreja, No coleguinha. no Sim. colega. Nada contra, né? Só não diz, só não tem compromisso com a saúde mental. né? E aí se o profissional, ele não tem uma aptidão pra isso, Exatamente. se ele também tem uma ignorância nesse sentido, o que vai dar essa história, né? Esse encontro entre analista e analisando, né? A gente volta pro amor, né? Vamos E voltar. aí existe aquela frase, né? Freud explica tudo. Freud explica o amor? Ele tenta, né? Eu acho que Freud tenta explicar muita coisa, né? Mas aí, pensando na dimensão disso que é o amor, como é que se explica isso? Né? Cada um vai ter uma saída, cada um vai poder dizer melhor de como se sente amado, o que ama no outro. Então, Freud, eu acho que ele faz uma análise geral, assim, ele tenta formular algumas coisas, né? O que eu acho interessante na psicanálise é que a gente consegue perceber o quanto o amor, ele é não diria uma ferramenta, mas ele possibilita que a gente alongue um circuito muito narcísico. Então, voltando um pouco, né, para essa questão do narcisismo também, retomando, porque não tem como escapar do narcisismo também, a gente vai dando voltas em relação a isso. Mas o amor, ele nos tira um pouco de nós, né, dessa coisa egóica, né, faz com que você olhe para o outro existe, então eu reconheço também que há um outro ali, que o outro também sofre, talvez tanto quanto eu, ou mais do que eu. Eu acho que a gente estava falando, né, que o amor ele traz angústia, que a gente tem que lidar com o outro do outro, toda essa o sofrimento, né, mas o amor ele também dá pra gente esperar alguma coisa dele, né, assim, em alguma medida, talvez ele tire a gente um pouco dessa solidão, né? Ah, com certeza. Ele nos salva, né? Ele nos salva de nós mesmos. Porque nessa amarração que a gente faz com o outro, nesse laço que a gente faz com o outro, que a gente pode existir, né? Tanto pro outro, quanto existir de uma outra forma para nós mesmos também. Porque eu imagino que sem o amor seria um certo aprisionamento, né? Muito poético, eu tô muito apaixonada. Seria um certo aprisionamento, assim, de nós com as nossas mazelas, né? Então, que bom que a gente inventou o amor, né? Graças à linguagem, somos seres de linguagens, a gente pôde inventar o amor e dar um contorno, assim, pra vida, para essa dificuldade que é a própria existência, para essa angústia original, talvez, né, que todos nós carregamos, esse desamparo que nos constitui também, né, desde quando a gente nasce, desde quando a gente sai lá de uma barriga, a gente já tá totalmente desamparado nesse mundo, né, se a gente não tiver alguém que tenha amor para cuidar, o que seria de nós, né? Se tiver Então, alguém pra ser o ambiente ali, não sobrevive. É o amor que nos salva, total. Total, né? Tipo, o ser humano, ele não sobrevive, né? Se não tiver ali a figura materna pra falar, eu vou fazer o que tiver que ser feito. E é né? tão legal isso, porque a gente não sobrevive se não tiver esse cuidado, se não tiver essa relação próxima com o outro, pro cuidado, pro afeto também. Mas, ao mesmo tempo, é por manter por tantos anos uma relação tão próxima com alguém que vem os traumas e sofrimentos, né, dessas relações. Então, a gente tem consequência disso também. Sim. Dessa relação tão duradoura, né? Sombras e tudo, né? Sim, diferente dos outros animais, que logo eles já conseguem se separar, nós não conseguimos, né? Então, a gente precisa manter uma relação por mais tempo com esses outros cuidadores aí. E aí, por um lado, a gente tem essa possibilidade de inventar o amor, de fazer laço com o outro, e também, por outro lado, de se traumatizar. E não tem como fugir. Não, porque, né, nós somos seres relacionais, né? Sim. Eu li até impossível viver sozinho. Por mais que você, vou morar no meio do mato sozinho, você tá precisando de alguém. A pandemia trouxe isso assim, né? Claro, escancarou. Essa questão de ter a tal da prisão solitária, né? O isolamento, né? Ele é uma punição, né, pro ser humano. Sim. Eu ia falar que há pouco tempo eu li um artigo de algum psicanalista lacaniano, mas não era Lacan, né? Que ele falava até, porque você estava falando dessa questão relacional, né?
Acho que foi você que falou, né? Uhum. Ele fala que a gente nasce sem nem estar desenvolvido, né? Tipo assim, se a gente se soltar no mundo, a gente não sobrevive, né? A gente nasce prematuro. Mas que a gente nasce com a visão relativamente desenvolvida. Ele fala alguma coisa assim, que é justamente porque a gente precisa se amparar, né? A gente precisa olhar para o outro e saber mais ou menos o que fazer a partir daí, né? Uhum. Enfim, só lembrei disso. Uhum. E nessa troca com os cuidadores, né? Isso vai se amadurecendo, a gente vai amadurecendo, é justamente na troca, né? A gente só consegue se amadurecer porque tem alguém pra cuidar, né? Uhum. E aí a gente tá falando de relacionamentos, mas de pessoas na estrutura mais neurótica, assim, né? Ah, sim, aí é... Não, mas sabe o que é difícil de falar de outras, principalmente da estrutura perversa? É porque os perversos não fazem análise, eles não ficam numa análise. Não é algo que a gente ouve, por exemplo, igual no consultório, que é essa coisa neurótica cotidiana ali do dia a dia. De ficar se questionando o tempo inteiro. De ficar se questionando, Quem aquela eu coisa... sou? Não. Aquela coisa bem arroz com feijão, assim, do neurótico, sabe? Não, até porque ele não é o problema nunca, né? E aí o perverso... O outro que fez, o outro que me magoou, o outro. Porque eu sou ótima. Uhum. E aí com o perverso a gente não tem acesso exatamente a um discurso perverso, né? Tem algumas teorias aí que vai teorizar um pouco sobre a perversão, sobre como que é essa montagem perversa, mas no consultório, por exemplo, não tem isso. Uhum. Porque o perverso, ele precisaria reconhecer que ele precisa de ajuda, né? E aí... pra ele fazer análise, né? Aí não acontece. Ele precisa sair do lugar de que ele é ajuda para o universo, né? E aí, porque a gente tá fazendo essa brincadeira com o neurótico, mas o neurótico, ele só vai pra análise porque ele tem uma queixa, né? Ele tem uma questão. E aí ele vai até um analista pra se queixar de alguma coisa. Então, eu não sei como é que ficaria isso numa estrutura perversa, por exemplo. Né? Não. Seria Natália. super difícil de identificar, né? Assim, não sei se seria Enfim, possível. Voltando ao podcast. Tem alguma coisa que você acha importante que a gente não perguntou? Sobre o amor? Amor ou relacionamentos? Eu acho que a gente foi passando por vários pontos, assim, né? Legais, deu pra ampliar, assim, a discussão. Não sei, tem alguma coisa que vocês acham que tá faltando? Não, eu achei que foi tão gostoso, assim, que fluiu bastante. A gente nem seguiu, né? A gente nem seguiu. Tipo, mandei pra ela. Pra gente chegar aqui e ficar... Não, mas assim, eu acho mas eu acho que a gente passou por tudo, assim, né? Só não seguiu um roteirinho, né? A gente falou da questão dos jovens estarem se relacionando menos. De se buscar no outro, da questão do narcisismo, né? Da intimidade. E das angústias existenciais, assim, que o relacionamento não salva a gente disso, né? Não. Das angústias existenciais, não, jamais. Não. Nada nos salva disso. Pode trazer até mais. É aquilo que a gente falou que dá trabalho, né? Então, não salva mesmo. Nada salva a gente das nossas angústias existenciais. Nós mesmos, apenas. Haja análise. Haja análise. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, que foi muito gostoso. Passou rápido mesmo. Falar sobre amor é muito bom, não é? Muito. E ao mesmo tempo angustiante. Mas é muito gostoso. Bater papo com gente que sabe falar, né? Que traz pra cá uma leveza sobre um tema que é tão denso, porque o amor é um tema denso, né? Denso. Olha, eu diria que a gente precisa se arriscar mais pra gente poder amar e ser amado. Tem um grupo que chama o Terno, que eles têm uma música que diz assim, eu acho muito bonito, que eles falam: o que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também. É isso. Sabe, no final das contas, todo mundo quer ser amado. Sabe? A gente dá voltas, a gente se queixa, a gente tem questões, mas no final todo mundo quer ter o seu lugarzinho junto ao olhar do outro, ao desejo do outro, né? Então a gente tá em busca de ser o desejo do outro. Sim. Né? O tempo todo. O tempo todo.
É A isso. questão é como, né, a gente faz isso. Que aí só na análise mesmo. A análise ajuda nisso, sabe? Da gente poder se enxergar, né, no mundo. Como que a gente tá no mundo? Qual que é a nossa posição no mundo? Qual que é a nossa posição nas relações? Isso é uma coisa muito interessante, gente. Como que a gente se posiciona nas relações? Uhum. O quanto isso vai se repetindo, né? Uhum. Como eu vou me relacionando com um, e aí eu vou me relacionando com outro, e vou me queixando, e aí no final a minha posição é a mesma. Em que medida eu dou conta, né, de em algum momento me desvencilhar, né, dessa repetição, porque a gente se queixa, mas eu acho que no final a repetição ela tá ali, né, tipo assim, você pode fazer a análise à vontade, que alguma coisa dela... Mas é diferente a gente repetir sem perceber, sem ter consciência, Sim. sabe? Uhum. E aí quando mais a gente... sofrido, né? Com certeza. E aí quando a gente se dá conta das nossas repetições, aí tem alguma possibilidade, sabe? Uhum. Não de uma grande transformação. Nossa, agora eu sou uma nova pessoa. Não, gente. Quem promete isso, cuidado, é perigoso, né? Uhum. A gente não deixa de ser quem a gente é, Uhum. né? Mas se a gente estiver um pouco mais consciente das nossas ações, dos nossos afetos, a gente vai ficando um pouco mais confortável na nossa carne mesmo, né? Uhum. É isso. Obrigada, Natália. Muito Já se chamou de esclarecedor. Renata. Não, normal, né? Renata, Natália, Roberta. Muito obrigada por ter topado Eu vir que aqui agradeço. falar sobre um assunto tão difícil, né? Da gente falar em 1 horinha e tentando, né, não usar termos tão técnicos, Uhum. né? Uhum. Sim. Mas eu acho que fomos muito felizes, Ah, porque também acho. Eu adorei. Eu gostei muito. E até o próximo episódio. É.